Será que a gente tem vivido para nossa própria vontade ou a gente tem se preocupado em agradar a Deus, em viver a vontade de Deus? Olha só o que a Bíblia diz no livro de Mateus 7:21. A Bíblia diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não é aquele que fala Senhor, mas sabe qual é? É aquele que obedece os mandamentos, é aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. Muito difícil é a gente renunciar à nossa vontade, é a gente renunciar o que a gente deseja viver, para justamente a gente viver a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que é isso, que para a gente andar com Jesus, a gente tem que renunciar a si mesmo, é dizer não para suas vontades, é dizer não para você e para você poder andar com Deus. E aquele que anda com Deus é aquele que pratica a obediência, porque um bom filho é aquele que obedece o Pai. Já no livro de João 14:15, a Bíblia diz assim: se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Ou seja, andar com Deus não é você falar, é simplesmente você viver. É uma atitude de quem anda com Deus, é ter atitudes de quem tem intimidade com Deus, de quem anda no caminho com Deus. E aquele que ama, obedece. A gente não ama a Deus porque fala, a gente ama a Deus porque a gente obedece o que Deus fala. A gente tem temor pela palavra. Ter temor não é ter medo de Deus, mas é ter respeito, é ter obediência à palavra, aos ensinamentos e viver pela palavra e não viver pela nossa própria vontade. Então, a Bíblia fala que aquele que obedece é aquele que ama, não é aquele que fala Senhor, Senhor, não, mas é aquele que obedece os mandamentos, é aquele que anda no caminho da retidão, é aquele que faz o que a palavra diz e não o que sua própria mente conduz a fazer. Então, existe uma grande diferença daquele que é para aquele que não é. Então, que a gente possa ser um verdadeiro discípulo de Cristo, que a gente possa realmente andar na verdade, que a gente possa realmente ter comunhão com Deus, que a gente possa realmente obedecer a palavra de Deus. É muito difícil a gente renunciar à nossa própria vontade, é muito difícil a gente se anular, porque muitas vezes a gente quer que prevaleça a nossa vontade, mas saiba que a vontade dele é 1000 vezes melhor que a nossa, a vontade dele é perfeita, é agradável. Hoje a gente não entende, mas mais lá na frente é que a gente vai entender como ela é boa, perfeita e agradável, é a vontade de Deus. Então que possamos nos renunciar de viver a nossa vontade e que possamos olhar para Deus, para querer agradar a Ele, porque eu quero fazer a tua vontade. Então que a gente possa colocar em prática e não falar. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ou seja, quando a gente apenas só fala, vive no falar, mas não tem atitude do cristão, a gente não vive na palavra, a gente apenas só fala, a gente só ouve, mas a gente não vive o que o evangelho fala, a gente não está sendo praticante, a gente está enganando a nós mesmos, a gente não está enganando a Cristo, a gente não está enganando a Deus, a gente está enganando a nós mesmos. Mas o que Deus fala pra gente é pra gente não ficar ouvindo, não é pra gente ficar na teoria, é pra gente colocar em prática, é pra colocar em ação aquilo que a Bíblia determina, aquilo que a Bíblia fala em pecado é pra gente evitar. Se a Bíblia fala pra gente fugir do pecado, é porque é pra gente fazer, não é pra gente apenas ler, não é pra gente apenas ouvir o que é falado, mas quando a palavra ela entra no coração, ela não é roubada pelo maligno, ela é uma palavra praticada. Então que a gente possa nos anular, carregar a nossa cruz, que a gente possa renunciar a si mesmo, para a gente ser verdadeiros praticantes da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, amém?